Estamos aqui com o Paulo Purusha, trabalha aqui no IFBA, é um homem cis-gay e ele vai falar pra gente como é a luta do movimento LGBT. Sim, a luta do movimento LGBT, né, LGBTQIAPN+, atualmente, né, dá ênfase nessa sigla, que é importante. A luta é uma luta histórica, na verdade, sempre esteve aí a luta do movimento LGBT, mas atualmente a gente está mais organizado, tentando se organizar mais, porque realmente as demandas vêm aumentando. A gente está em 2023, século XXI, porém nada mudou assim muito estruturalmente. Até pensando em questões de movimentos sociais, o movimento LGBT talvez é o movimento mais atacado assim, em algumas nuances, até mesmo, digamos que é um tema proibido, porque muitas vezes, mesmo aqui dentro das escolas, em cenários de educação e para fora também desses cenários da educação, a gente pode pautar, por exemplo, racismo, pode falar até sobre feminismo, qualquer outras lutas que são importantes também, são complicadas, mas trazer a temática do movimento LGBT sempre é o mais assim censurado, né, o mais polêmico, por uma questão que está linkada com sexualidade, com corpo, que tem a ver com o sistema patriarcal, um sistema colonizado, né? Então o machismo, a misoginia também impera nesse sentido, e a LGBTfobia é cada vez mais fomentada através da cultura, né? Na cultura do patriarcado, a cultura cristã também no Brasil, que é um país que se diz cristão, na verdade, com religiões muitas vezes fundamentalistas, e que trazem essas filosofias, essas crenças para fomentar, né, essas ideias que acabam sendo reverberando em preconceitos, né? Então a gente utiliza de uma cultura de massa, de uma cultura religiosa para determinar a visão de mundo das pessoas, e essas visões de mundo desrespeita algumas pessoas. E o movimento LGBT vai falar disso e muito mais, né? O movimento LGBT, por ter várias letras, inclusive a gente já tem a ideia da diversidade, da pluralidade da expressão humana. Não, então é um movimento que vem trazer essa diversidade da expressão humana, que vai a partir da sexualidade e do gênero, né? Então a gente também tem essa diferença do que é sexualidade e gênero, são coisas diferentes, tá? Então tem aí letras que vão estar ligadas à questão de gênero e tem letras aí que vão estar à questão da sexualidade. Bom, entre tantas questões aí conceituais sobre o movimento LGBT, o que a gente vai destacar mais é sobre os direitos, né? Direitos civis. Então é muito válido entender que a luta do movimento LGBT, para além de uma sobrevivência existencial, filosófica, né, no nosso corpo, porque vai falar muito sobre corpo, e na verdade, se você for parar para pensar, todas as questões sociais, e até dos outros movimentos sociais, vão passar pelo corpo, né? Então a questão de gênero, ou até mesmo do feminismo, ser mulher, é corpo, tem a ver com corpo. A questão racial tem a ver com corpo, a questão do movimento LGBT tem a ver com corpo. A gordofobia, o movimento de pessoas com deficiência, também tudo isso passa pela questão do corpo. Então o corpo é o tabu, e aí a gente tem que entender que existe uma diversidade, uma pluralidade de especificidades de corpos, né? E são corpos que muitas vezes são marginalizados, corpos que são excluídos da sociedade. Então no movimento LGBT, o que a gente luta, na verdade, é por uma participação social e por ter direito e uma dignidade de participar da sociedade. Então a gente fala aí sobre, tem vários direitos que já são mais conhecidos, como por exemplo, que até no Brasil atualmente volta a ser questionado, que é o casamento, né, a legalização do casamento homoafetivo. E quando se fala em casamento, as pessoas também confundem, que não necessariamente tem a ver com igreja, religião, tem a ver com a questão de sermos cidadãos, participamos da sociedade, pagamos nossos impostos e queremos ter nosso direito garantido. Então, por exemplo, vou exemplificar aqui rapidamente um dos motivos, por exemplo, da importância do casamento homoafetivo. E muitas vezes uma pessoa, um homossexual, né, uma mulher lésbica, um homem gay, enfim, por exemplo, ou pessoas trans e etc., do movimento LGBT, elas são expulsas, são renegadas de suas famílias, que seria a nossa base, né, social, sempre a nossa família, na estrutura que a gente vive, nossa civilização, e muitas vezes a nossa própria família nos renega e expulsa a gente de casa, a gente é violentado ali dentro de casa e é expulso. E aí a gente não tem mais a família. Aí o que acontece? A gente vai trabalhar, a gente vai conquistar, e tudo pra gente vai ser muito mais difícil, porque a gente perdeu nossa base, e aí a gente tem que ralar muito pra conquistar alguma coisa, e a gente conquista. Muitas vezes a gente conquista, e a gente conquista as nossas coisas, e aí a gente acaba se apaixonando por alguém, se envolve com alguém, essa pessoa nos ajuda também, tá ali do nosso lado, vira nosso companheiro, e a gente quer efetivar nossa relação, e a gente tem várias problemáticas. E aí muitas vezes aconteceu de ter casais que se estruturaram, tiveram muita dificuldade disso e fizeram sozinho aquela estrutura, criaram suas condições de vida, e uma das duas pessoas morre, e como não estão casadas, como não estão oficializadas como casal, o que acontece? A família que renegou, ou pessoas que renegaram, vão lá e tentam ficar
com a materialidade dessa pessoa, com as heranças dessa pessoa. Então, se eu estou num relacionamento que não é oficializado e eu morrer, o meu companheiro não tem direito a nada. A gente não tem direito a um plano de saúde, como um casal, por exemplo, heterossexual teria. Não tem direito a dividir os bens, e aí pessoas da nossa família que muitas vezes violentaram a gente vai ficar com isso, né? Então, assim, isso é um dos pontos, por exemplo, da importância de garantir por lei o direito da união estável, né, de um casamento civil, para garantir pequenas condições sociais mesmo, como desde um direito à saúde, direito a questão de testamento, etc., que pode ter numa relação que não se tem para casais homossexuais.